Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estava com saudades de passar por aqui, de fazer os vídeos e de poder trazer algumas ideias. E nesse momento eu venho para a gente poder pensar sobre esse desafio de como é que a gente está lidando com esse cenário que não parou em nenhum momento e continua sendo extremamente competitivo, que vem de um estresse muito forte por toda essa questão pandêmica que estamos vivendo e que ainda tem, né? Nós não sabemos muito bem, as incertezas muito fortes, porque a gente não sabe quando que isso realmente vai se resolver, onde nós temos que nos reinventar. E o que tem batido muito das pessoas em relação ao seu desenvolvimento profissional, em relação às suas angústias profissionais? É como que nós vamos manter a nossa saúde mental, como que nós vamos manter a nossa motivação diante desse cenário. E aí tem uma questão que vem sendo muito discutida, que é a segurança psicológica, onde nós temos, de um lado, as pessoas que precisam se reinventar e, de um outro lado, o ambiente profissional que também precisa se reinventar. Porque não adianta somente os indivíduos fazerem todo o seu esforço, fazerem uma questão de poder revisar suas competências, poder se preparar para todo esse cenário absolutamente desafiador, se nós, na contrapartida, o ambiente que nós estamos não tiver receptivo com que as pessoas possam trazer suas ideias, que elas possam trazer suas competências, que elas possam trazer inovação. Então eu vim passar aqui para trazer algumas dicas para vocês. E que dicas são essas? É de como que nós podemos construir ambientes efetivamente mais colaborativos. Porque não adianta a gente trazer uma prática, uma metodologia colaborativa, se nós não tivermos como profissionais dentro das organizações com uma responsabilidade, com uma preocupação empática de realmente olhar para as pessoas, de poder dar brecha para que as pessoas, incentivar com que as pessoas tragam as suas ideias, deixar esse ambiente mais leve, já tem tanto peso. Então é deixar o ambiente mais leve para que as pessoas possam efetivamente trazer as suas ideias, aquilo que ela vem pensando. E o que ajuda muito é a gente criar um ambiente onde efetivamente a gente possa dizer para as pessoas que está tudo bem ela não trazer a melhor ideia do mundo. Sabe que uma vez eu vou contar para vocês uma questão assim que foi no início da minha carreira e que foi algo que me chocou um pouco, mas que foi bastante útil. Teve um momento que eu não trouxe a minha opinião. E a minha supervisora na época me perguntou: tu tá tão quieta, por que tu não traz mais a tua opinião? E eu disse: não, eu estou esperando para falar realmente aquilo que for, né, quando for para acrescentar. E aí ela foi bastante dura comigo. E ela disse: e quem diz que quando tu fala, tu efetivamente está acrescentando? Foi um dar nos dedos, né? Foi realmente duro. Mas tem muita lógica o que ela está dizendo. Nem sempre a gente vai estar dando a ideia do ano. Mas a importância da gente poder realmente ir contribuindo, porque no momento que eu trago uma ideia, outra pessoa vê aquilo que foi colocado e pode acrescentar em cima, e é assim que a gente vai construindo. É com muita humanidade. Eu acho que nós estamos vivendo um momento que nós precisamos resgatar a nossa humanidade. Ah, e uma outra coisa que eu acho muito importante. Hoje, em vários momentos, eu assisto nas organizações, nos espaços onde eu venho, né, ao longo da minha trajetória profissional participando, de que, na maioria das vezes, as pessoas estão sempre com muita pressa e com uma síndrome da produtividade, como se a produtividade fosse desculpa para tudo. E nessa ânsia de temos que ser rápidos, temos que ser acelerados, eu acho que muitas vezes se corta realmente esse espaço da criação. E eu acho que esse é um aspecto que a gente tem que ficar muito atentos dentro dos ambientes corporativos. Sob o ponto de vista do profissional, eu penso que a gente precisa desenvolvendo mais realmente a nossa ousadia. E a gente precisa compreender que isso eu aprendi com a Marina, né, que me assessora, que em alguns momentos eu dizia assim, mas se eu disser tal coisa, né, como vai ser interpretado isso? E aí ela me disse uma coisa que foi muito importante, que foi um divisor de águas para mim. Jaque, se tu não fizer nada, alguém também vai estar te julgando.
Viver é um risco. Então eu acho que nós precisamos resgatar um pouco mais dessa ousadia, sabe? Da gente poder realmente se experimentar, dizer nossas ideias. E às vezes ajuda, que nem quando se a gente fosse aprender a dirigir. Quando alguém vai aprender a dirigir, a gente não sai a dirigir a primeira experiência numa rua movimentada. A gente começa em ruas que tem menos movimento. Então eu penso que uma grande dica para a gente começar a se experimentar, a trazer nossas opiniões, talvez seja fazer isso em situações que tenha um pouquinho menos de risco. E uma outra coisa que eu penso que ajuda muito, quando eu estava falando das questões corporativas, eu dizia assim, da gente não esquecer da nossa humanidade. E eu penso que esse momento pandêmico também nos ensinou bastante, que é também daí agora para o ponto de vista do indivíduo, da gente olhar a nossa trajetória profissional. É nós pedirmos feedbacks, é nós conversarmos com as pessoas, o que tu achou? O que tu acha que eu posso melhorar numa próxima situação? Pessoal, a gente precisa se comunicar, a gente precisa conversar e pedir as opiniões, não é pedir autorização, é pedir para as pessoas, né, em relação àquele contexto vivido, novos pontos de vista. Tu entende que tu percebe outros caminhos que eu poderia ter percorrido? Conversar. Como diria o velho Chacrinha há muito tempo atrás, talvez muitos de vocês nem o conheçam, é quem não se comunica se trumbica. Nós precisamos nos comunicar mais. Nós precisamos nos ajudar. E apesar de se falar muito de não ter perfeição, nós precisamos ficar menos comprometidos com a perfeição e realmente viver mais. Pessoal, eu disse que eu estava com saudades. Né? Coloquem aqui as opiniões de vocês, tragam aqui quais são os assuntos, quais as temáticas que vocês querem que eu volte a tratar nesse espaço aqui. Beijo!